pessoal, e aí? O que acharam dessa sua hiper mega viagem que acabaram de fazer? Vocês perceberam uma coisa interessante aí? Vocês viram como que os indígenas eles eram bem organizados, tinham uma sociedade bem estruturada, algo muito interessante para aquela época. Eles moravam em ocas, que era um tipo de moradia coletiva, onde moravam várias famílias de índios, andavam nus com seus corpos pintados. Eles também tinham um líder espiritual, o pajé, que ele tinha não só a questão de cuidar da espiritualidade do povo, mas ele também continuava passando os seus ensinamentos como se fosse um verdadeiro formador de cultura do povo indígena, ensinando, trazendo os mitos, as lendas, tudo aquilo que justamente servia para enriquecer e passar de uma geração para outra a cultura do seu povo. E observe que também ele funcionava como se fosse um médico, um curandeiro, onde ele ali usava materiais como folhas, raízes e ervas para conseguir curar ou tratar diversos tipos de enfermidades ali, então, em relação aos seus co-amigos, co-indígenas, né? Às suas famílias como um todo. Agora, na história que nós vimos que eles possuíam, sim, uma natureza muito pacífica. Só que existem relatos de que, algumas vezes, os indígenas entraram em confronto direto, guerras e conflitos com o homem branco, com os portugueses que chegaram naquela época. Isso acontecia porque cada grupo de índio tem uma etnia diferente, costumes, tradições e até formas de pensar diferentes que poderiam entrar em conflito com a maneira de pensar ou de agir ali do chamado povo branco, que naquela época eram os portugueses. No entanto, o primeiro contato que teve entre os indígenas e os portugueses, o chamado homem branco, foi um contato muito pacífico. A primeira missa realizada no Brasil foi o ponto inicial da colonização e o processo de difundir a cultura em outros países. Sim, é quando se usava o papel da religião para impor ao outro o aspecto de que, se você quiser ir morar no céu, se você quiser ser aceito por Deus, você tem que mudar de religião, mudar a sua forma de pensamento, mudar as suas crenças. Isso por si só já era uma violência contra aqueles povos indígenas. Mas um detalhe muito importante é o seguinte: havia ali o chamado escrivão Pero Vaz de Caminha. Esse escrivão, ele era um dedo duro, um bisbilhoteiro, um grande espião. De quem? Do rei de Portugal. E tudo que ele via, ele escrevia informando o rei de Portugal sobre o que estava acontecendo. Agora, o que será? Presta atenção, o que será que esse rei de Portugal queria tanto saber? Qual era o interesse do reizinho de Portugal aqui no Brasil? Será que era no bem-estar da população indígena? Será que era no bem-estar da sua próprio povo, do seu próprio povo que veio aqui para o Brasil? Será que ele era uma pessoa que gostaria de mandar recursos de Portugal para cuidar dessa nova terra? Afinal de contas, tinha um povo bem amistoso aqui? No próximo episódio, tanto você quanto eu iremos refletir sobre as chegadas dos portugueses aqui no Brasil. E aí, vamos tentar entender a resposta à seguinte pergunta: será que a vinda dos portugueses aqui para o Brasil foi bom tanto para os índios quanto para os portugueses? Ou será que uma dessas etnias, desses grupos de povos, foi o maior beneficiado? Se sim, quem foi? Bem, fique na expectativa. Pense aí com carinho e a gente se encontra para ouvir o terceiro e último episódio
a respeito dessa rica aventura que aqui estamos vivendo.